Sr. telespectadores, senhores internautas, a quem cumprimentamos e damos as boas-vindas, nós estamos na Associação Social, Cultural e Espiritualista de Viseu, Casa Espírita Elil. Nós temos o privilégio de ter hoje connosco novamente o Dr. Sérgio Filipe Oliveira. Temos também o Presidente da Associação, o Sr. Coronel Arnaldo Costeira. Eu sou o Rui Moreira, do Departamento de Divulgação da Associação. Doutor, seja bem-vindo uma vez mais a Portugal e à nossa associação aqui em Viseu. Obrigado, estou gratificado por estar aqui com vocês, fazendo essa parceria, eu que represento a Fundação Espírita André Luiz, a Universidade Internacional de Ciências do Espírito, a Uniespírito, e estou gratificado por ter sido recebido pela associação aqui de Viseu, cultural, espiritualista, a Casa Espírita Elil, não é? Gostaria que o coronel introduzisse a instituição. Sim, pois esta parceria é para nós muito gratificante e, aliás, para o movimento espírita português, e julgo que também irá ajudar no movimento espírita na Europa e noutros países. A nossa associação leva 39 anos de existência e desde o início a nossa preocupação foi sempre atender, enfim, os problemas das pessoas, tentar discernir sobre aquilo que é espiritual, sobre aquilo que é físico e não isolá-las uma da outra. E sempre tivemos também uma preocupação social desde o início. Também desde há 25 anos que nós criamos a cadeia da fraternidade, que é levar o Evangelho de Jesus aos lares espíritas e, portanto, essa atividade que é uma atividade geral, que é levada a cabo através do Jornal Espírita, que também leva já 31 anos de existência. Em termos, digamos assim, de atendimento espiritual, nós começamos por receber as pessoas com problemas de várias ordem, muitos de incidência física, mas com certeza também com participação muito intensa da parte espiritual. E nós fazemos um atendimento fraterno, desde logo, desde o início, embora tenhamos a preocupação de nunca separar aquilo que é da medicina, porque da medicina é a medicina, mas tendo a preocupação sempre de que, aliado aos problemas da medicina, em relação aos doentes, em relação às pessoas, também há a parte da componente espiritual, que é essa sim nos compete. É evidente que nesta parceria, nesse atendimento, nós depois conduzimos as pessoas a um trabalho mais de atendimento espiritual, atendimento em sala mediúnica, através do trabalho de desobsessão, através do que nós chamamos de trabalho de atendimento aos sofredores, porque as pessoas são muito volúveis, não frequentam com assiduidade, logo que se sentem melhores, partem outra vez para a sua vida normal, depois mais tarde voltam realmente aflitas porque as coisas não se resolvem dessa maneira, não é? E depois fazemos também o tratamento através da fluidoterapia, quer pelo passe, quer pela água fluidificada. E mais recentemente, talvez há cerca de 7, 8 anos, que vimos fazer um trabalho que não um trabalho de cura, porque acho que é muita presunção nós dizemos que fazemos um trabalho de cura, mas fazemos um trabalho de ajuda espiritual e física, ou física e espiritual, realmente em casos dramáticos, nomeadamente a área da cancerologia. De maneira que, nesta perspectiva, eu gostaria de perguntar ao doutor como é que, nesta parceria que vamos ter com o Espírito, aliás, que já praticamente temos, porque o doutor teve a oportunidade de anunciar esta parceria com a nossa Associação de Viseu, como é que poderá entrar aqui esta nova fase da promoção da saúde? Então, primeiramente, nós iniciamos no Brasil o curso de formação de agentes promotores de saúde, e esse termo, promoção de saúde, é um termo moderno, vamos dizer assim, que a medicina até então ela vinha focada na doença, tratar a doença, mas a promoção de saúde traz outros âmbitos que nós vamos conversar um pouco sobre isso nesse vídeo. E, coincidência ou não, o Centro Espírita, ou a Associação Espiritualista de Viseu, a Casa Espírita Elil, estruturou um departamento de promoção de saúde, quer dizer, alinhado com essa tendência, porque a promoção de saúde ela vai lidar com a capacidade da pessoa gerenciar os seus problemas, com a capacidade da pessoa enfrentar, no caso, uma doença ou responder a um tratamento,
não é? Às vezes a gente chega no hospital, o paciente está com uma infecção, uma pneumonia, uma septicemia, alguma coisa assim, ele está recebendo antibióticos endovenosos e etc. E alguém pode dizer, puxa, mas ele não está reagindo, não é? O antibiótico está fazendo o papel dele, mas o paciente não está reagindo. Então, Soutor, no próximo domingo, o Soutor praticamente dará a primeira aula do curso, não é? De que forma é que a associação vai interagir com o Unispírito, eu diria, depois na parte prática, propriamente dita? Quais são os passos, digamos? pois é, até aproveitando o gancho daquilo que eu estava colocando, né, da pessoa na enfermaria recebendo um antibiótico endovenoso e alguém pode chegar e dizer ao médico, puxa, mas o paciente não está reagindo, não é? E um familiar pode chegar e dizer assim, olha, anime-se, levante a cabeça, coragem, e aquele estímulo faz com que ele comece a reagir ao tratamento, não é? Então é do vulgo popular que existe um moto interior da pessoa que pode superar uma problemática, e isso são os alicerces do espírito, é a força de espírito, não é? Quando você vai tratar, por exemplo, um câncer, então o quimioterápico vai tratar o câncer, a medicina vai estudar a bioquímica do câncer, ok. Mas quando o paciente vem com um câncer, por exemplo, aqui em Portugal chama-se de cancro, não é? Ele vem para o centro espírita, ele está vindo ou para um tratamento espiritualista, ou para o centro espírita, ou até que seja para uma igreja, ou seja para onde for, que ele vai buscar assistência espiritual, o que ele vai receber é força de espírito para ele combater o problema. Então, veja a linha das competências, não é? A medicina vai atacar o câncer, mas o tratamento complementar, o tratamento espiritual, vai dar força para a pessoa vencer o câncer. São linhas que se encontram, mas elas não se sobrepõem, cada um tem o seu papel. Embora hoje a medicina esteja tratando do assunto espiritualidade, hoje espiritualidade é um tema oficial na medicina, inclusive na psiquiatria, a Associação Mundial de Psiquiatria tem departamento de espiritualidade. A questão espiritual, ela vai além do âmbito médico e qualquer pessoa que esteja aplicada no seu desenvolvimento pessoal, no seu desenvolvimento espiritual, pode ser um agente promotor de saúde, não é? A medicina vem avançando, portanto, entrando nessa questão espiritual, e há necessidade de nós estudarmos como é que está sendo feito esse casamento, porque está havendo uma modificação do conceito de saúde. Qualquer um pode participar do curso. Qualquer um pode participar do curso, porque o curso ele apresenta uma multiplicidade de linguagens. Então, existem etapas de linguagem mais simples, mais elementar, e algumas etapas mais aplicadas ao médico, ao profissional de saúde, não é? O fato é que todos nós, cidadãos, sejamos profissionais de saúde ou não, precisamos nos atualizar no que diz respeito aos conceitos de saúde, mormente quando a medicina começa a entrar na questão espiritual, dando espaço para, por exemplo, uma associação como aqui a de Viseu, que apresenta estudos e práticas calcadas em cima dos ensinamentos do professor Allan Kardec, não é? Que tem implicações na saúde, a atualização no que diz respeito ao que a medicina vem pensando em termos do que é moderno hoje, e o moderno hoje inclui o espiritual, não é? Então, o objetivo de nós estarmos fazendo essa parceria é abrir caminhos para que a pessoa interessada nessa atualização, não é? Num momento em que a medicina está casando com a espiritualidade, está abrindo essa porta, então é oferecer a oportunidade dessa atualização. Pessoalmente, venho dando muitas aulas aí em vários países, no Brasil e em outros países,
pessoalmente, os conhecimentos que nós trabalhamos, eles implicam muito no cotidiano das pessoas. Então, são aulas e são conceitos que mudam a cabeça da pessoa para enxergar os processos de saúde e doença e as problemáticas que vivem. Não é? Agora, existe uma necessidade, o Espiritismo ele coloca como eixo central da sua ética a caridade. Não é? E caridade, sem você conhecer, você pensa que está ajudando e às vezes não está ajudando. Não é? Caridade hoje exige algum conhecimento. Por exemplo, quais são as necessidades mais prementes de uma população? Porque se você vai fazer caridade, você precisa saber o que as pessoas estão precisando, né, que eu posso ajudar. Não é? Então, se nós formos imaginar qual é que é a situação mais grave atualmente, é o suicídio, que é um problema espiritual. Ele não é um problema material, é um problema espiritual, é o suicídio. Então, o conhecimento da epidemiologia, ou seja, da frequência das moléstias e das problemáticas, né? Por exemplo, a maior incidência de criança no pronto-socorro, a causa no Brasil, é acidente doméstico, que não é um problema material, é um problema de disciplina, equilíbrio, conhecimento, ou o que é. Então, se a gente quer fazer caridade, a gente precisa saber do que as pessoas estão sofrendo, o que está se passando. E a tendência hoje é que os problemas espirituais, os problemas psicológicos, os problemas emocionais, eles estão muito mais prevalentes. Então, o papel de um centro espírita, de uma associação espiritualista, de uma igreja, de um grupo que tenha a proposta de contribuir para uma sociedade, do ponto de vista de caridade, precisa ter conhecimento. Não é? Nós vimos já desenvolver esse trabalho que há pouco falava. Nós chamamos, não temos a presunção de dizer que é trabalho de cura, embora Jesus tenha afirmado que nós poderíamos fazer tanto como ele e muito mais. E, portanto, ele curou, é indiscutível, não há qualquer dúvida. Mas ele falou numa coisa importante, e agora, a propósito da salutogênese ou das terapias complementares, é verdade que há uma incidência, uma ação muito profunda no tratamento, digamos assim, magnético ou espiritual sobre o perispírito. E o perispírito tem suas ligações, os seus terminais de ligação aos terminais nervosos, não é? E, portanto, é natural que num processo de tratamento fluidoterápico, do passo magnético, digamos assim, da projeção de energia sobre o sistema imunológico, ou sobre o sistema glandular, ou sobre o sistema nervoso periférico, quer dizer, há uma incidência muito grande naquilo que diz respeito em si ao perispírito ou ao corpo físico, que é o que vai exteriorizar as sensações, mas também é necessário que o paciente, vá lá, tenha conhecimentos mais latos ou mais profundos sobre aquilo que é o seu próprio corpo e também sobre aquilo que é a verdade da sua doença, porque o que Jesus falou foi que nós conheceríamos a verdade e ela nos libertaria. Nesta perspectiva portanto, de parceria com a Unispírito, portanto, como é que poderíamos nós, nesta ação de promoção da saúde ou de formação de agentes de promoção da saúde, como é que poderíamos nós desenvolver essa atividade? Nós e outras casas espíritas, naturalmente. Puxa, Coronel Costeiro, o senhor colocou duas questões aí muito interessantes. Uma é quando Jesus disse, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Ao mesmo tempo, se nós formos lembrar da cura da mulher hemorrágica, não é? E ele fala, a tua fé te curou. Não é? Quando Jesus fala que a tua fé te curou, ele está dizendo que existe um alicerce interior que é próprio da pessoa, não é? E que é responsável pela cura. É um alicerce da pessoa. Não é? Então, o que ele está dizendo? Que existe uma força interna do espírito que está alicerçado na fé e que promove a saúde, que cura a doença. Ele não disse que foi o magnetismo dele, ele não disse que foi um remédio, ele não disse que foi uma cirurgia, ele disse que foi a fé daquela paciente que a curou.
não é? Então, ele lança um conceito que está enquadrado dentro de um termo moderno, que é chamado salutogênese. Salutogênese é um conceito que se sobrepõe à patogênese. Patogênese diz respeito ao estudo da doença. A salutogênese é o estudo da saúde. Então, a salutogênese é um poder da pessoa, é uma força do espírito, ela está alicerçada no espiritual. A patogênese é a doença, é o cancro, é a infecção, que está alicerçada na bioquímica. Não é? Então, o médico vai tratar aquela infecção com antibiótico, é patogênese. Não é? Mas a defesa imunológica da pessoa, a resposta cardiovascular depende da força de espírito, é salutogênese. Não é? Então, veja, esses são conceitos modernos. Então, quando a gente fala de uma universidade de ciências do espírito, é trazer conceitos modernos para a gente reconstruir os nossos modelos de ação social. Então, aí voltamos no conceito de que a caridade ela exige esse conhecimento. Muito bem, a questão é que a fé, vamos dizer assim, a fé é uma representação da força de espírito, ela é uma força de expressão da mente, não é? Então, como é que a mente ela vai atingir a matéria? Não é? Então, o coronel estava dizendo a respeito do magnetismo. Então, a medicina vem avançando nesse terreno do magnetismo. Né? Você faz um exame, ressonância nuclear magnética. Né? Magnetoencefalograma. São detecções magnéticas do organismo humano. E hoje você tem as ressonâncias funcionais que mostram como é que a mente ela modifica o padrão circulatório do cérebro. Então, uma pessoa ela pensa e o cérebro se molda ao que ela pensa. E é possível detectar as imagens disso. Então, uma pessoa que tem uma construção mental positiva, o organismo vai reagir de forma positiva e é possível você detectar isso através de imagens. Agora, a grande questão, e que envolve o conceito de promoção de saúde, é que a promoção de saúde, ela pode ser um objeto de ação de qualquer cidadão que se interesse em ter algum conhecimento nessa área. Uma vez nós estávamos no Hospital do Sono, em Angola, e havia uma paciente portadora da doença do sono, que é uma tripanossomíase, e a tripanossoma africano afeta o cérebro e deixa a pessoa numa letargia. E ela estava recebendo um quimioterápico para matar o bicho, vamos dizer assim, não é? E a paciente estava letárgica. Nós chegamos, oi, chamava-se Joana, essa paciente. Oi, Joana, como está? Eu sou o Dr. Sérgio, do Brasil. Ela abriu um sorriso. Já não estava tão letárgica, não é? Aí nós fizemos algumas brincadeiras, eu mexi no dedão do pé dela, tal, ela já não estava mais letárgica, ela estava proativa. Bom, não foi o quimioterápico que fez isso, foi uma conversa, foi uma presença, foram alicerces do domínio do espírito, não é? Bom, se ela ficar na enfermaria sozinha, sem nenhum estímulo desse nível, o cérebro não vai desenvolver, o sistema imune não vai combater o tripanossoma e aquele remédio só não vai dar conta, como estava acontecendo. E assim é qualquer tipo de moléstia. Então, o que acontece é que seja o centro espírita, seja quaisquer associações interessadas em temáticas paralelas, não é? Nós precisamos de acompanhar esse progresso e exercer nossa função. A medicina abriu espaço, através do avanço do conhecimento, para que nós possamos promover a saúde, e o alicerce da promoção da saúde é o espiritual. Então, como é que nós vamos raciocinar?
nós vamos usar uma sequência de raciocínio assim. Por exemplo, o paciente ele apresenta o sintoma objetivo. Por exemplo, uma fraqueza muscular. Doutor, eu tenho uma fraqueza muscular, não consigo subir escada, não consigo pentear o cabelo. Me disseram que pode ser miastenia graves, mas eu tenho essa fraqueza muscular. Bom, puxa, e o que isso está te afetando? Doutor, eu não consigo trabalhar, nem na minha casa eu não consigo fazer nada, eu estou vivendo uma vida inútil, não é? E todos na minha família estão tendo que fazer tudo para mim. Então, ele já está falando de sintomas subjetivos. Além da fraqueza muscular, eu não consigo trabalhar, não consigo fazer as coisas, eu estou infeliz por causa disso. Então, ela começa, não é? Estou tendo que ter a ajuda da minha mãe, a ajuda dos meus irmãos, ajuda não sei o quê e tal. Então, são sintomas subjetivos. Aí eu pergunto para a pessoa assim, bom, essas limitações, o que de bom está trazendo para você? O que de positivo está trazendo para você? Doutor, positivo nenhum, eu estou revoltado contra Deus. Eu estou revoltado contra Deus. Mas vou pensar uma coisa, depois de que eu ouvi aquela palestra no Centro Espírita, depois que eu li aquelas coisas a respeito do significado, porque a doença, quando ela tem um significado, ela não é doença. O sofrimento, quando ele tem um significado, é uma reorientação de caminhos. Doutor, eu comecei a repensar isso. Porque, de fato, quando eu tive o problema, eu comecei a ver que eu fazia tudo para os outros e não me preocupava comigo. Eu não tinha autocuidado. E agora eu estou vendo como é importante eu me cuidar. Então, estou sendo obrigado a vir no médico, estou no psicólogo, estou vindo na assistência espiritual. O ganho que eu estou tendo é que eu estou começando a me preocupar comigo. E isso está me fazendo muito bem. Outra coisa também, eu tive que aceitar a ajuda da minha mãe, nós voltamos a nos entrosar. Houve ganhos, não é? Esses ganhos trazem um outro tipo de estrutura para a pessoa, que é resiliência. É quando a pessoa ela é resistente para lidar com o problema, ela é forte para lidar com o problema, porque ela está vendo significados naquilo. E ela vai se utilizar de um conjunto de elementos que são colocados no conceito de coping. Coping é toda a ferramenta que a pessoa tem para ela lidar com a problemática. Doutor, eu aprendi que a oração tem um poder imenso. Que se eu fizer uma meditação e procurar uma luz superior, quando eu volto a mim, eu volto fortalecido. Aprendi isso, o coping é aprendido, são ferramentas. Aprendi que tudo na vida tem um porquê, um significado. Então, isso me ajuda a suportar a minha problemática. Então, isso é o coping. Coping. É aprendido. Não é? Então, uma visão existencial permite à pessoa reordenar a sua percepção do sofrimento. E, de repente, aquilo que era sofrimento passa a ser uma reorientação de caminhos. Esse tipo de sequência de raciocínio aqui é um prontuário. Só que ele não é um prontuário de doença, ele é um prontuário que visa descortinar a resiliência e o coping. Ou seja, tudo o que representa o significado daquela problemática, o quanto que a pessoa precisa de utilizar de ferramentas para poder superar aquilo, as ferramentas são ferramentas existenciais e espirituais, e a competência para auxiliar o paciente a passar por esse processo não é restrita à competência médica. Até é interessante que o médico siga essa sequência. Mas um voluntário de um centro espírita, ou mesmo um agente promotor de saúde de um posto de saúde, um estudante, uma pessoa interessada em auxiliar, quero fazer alguma coisa boa na minha vida, ele é capaz de auxiliar o paciente a ter essa sequência de raciocínio. Valor. Acrescentar valor do paciente. Não é? E isso daqui vai ter um impacto
dentro de um perfil do tratamento médico, que é a farmacocinética. A farmacocinética, ela é um componente que soma-se à farmacodinâmica. Farmacodinâmica é a ação de um remédio para matar aquela doença. Então, aquele remédio que vai agir sobre aquele câncer, aquele remédio que vai agir sobre aquela bactéria. Isso é farmacodinâmica. Agora, o remédio, para ele ser absorvido, o indivíduo vai engolir o comprimido, aquele comprimido foi construído para o pH daquele estômago, pela acidez daquele estômago. Se a acidez estiver alterada, o remédio não é absorvido. Bom, mas o que determina a acidez do estômago de uma pessoa? A inervação, que vem do comando lá do cérebro. Se ele tem uma alteração emocional e dispara a adrenalina, altera a acidez. O remédio não é absorvido. A absorção de um remédio depende do estado de espírito. A criança fez uma ferida na testa, eu tive que fazer uma sutura. Ela não deixou de jeito nenhum eu fazer a sutura. De jeito nenhum. Aí eu falei, vou dar um sedativo. Dei o sedativo, não resolveu nada. Dei uma dose maior, também não resolveu. Enfaixei a cabeça da criança. Falei para o pai, vai para casa. Quando o pai chegou na porta do hospital, a criança dormiu. Aí a criança dormindo, eu rapidamente pus o anestésico e fiz a sutura. O que determinou que naquele momento que a criança estava no colo do pai, que o remédio tivesse feito efeito e antes não fez efeito? É o estado de espírito da criança. Então, o estado de espírito influencia na absorção e no efeito do remédio. Isso é farmacocinética. Então, quando você trabalha com esses conceitos de recursos espirituais e existenciais para a pessoa superar a problemática, encontrar um sentido na vida, agregar valores, não é? Ela melhora a farmacocinética. Então, o medicamento ele passa a fazer o efeito melhor. Então, doutor, melindre, mágoa, ressentimento é qualquer coisa que só vai prejudicar, não é? Interessante, porque o melindre, a mágoa, acentua o limite, mas não traz os aspectos positivos, não é? A gente, quando se melindra, que é muito comum, quem não é humano, não é? A gente se coloca na posição de vítima. Então, deixamos de ser articulador de nossa existência. Não é? Então, a gente precisa de passar por cima do melindre, que acontece muito quando nós estamos com autoestima baixa. A pessoa que tem boa autoestima, ela não fica melindrada, porque ela está contente com as coisas que ela está realizando. Não é? Então, a pessoa passa a enxergar o aspecto positivo, melhora a resiliência. Não é? O coping é sempre aprendido. Quando se diz para uma pessoa, não se melindre, não se magoe, coloque o seu coração nos aspectos positivos, não é? Você está ensinando a pessoa, isso é coping, ela está aprendendo ferramentas, a ferramenta do perdão. Ferramenta do perdão, para melhorar a resiliência, não é? Então, isso daí tem um forte impacto na saúde da pessoa, promove saúde para a pessoa. Não é? E é simples. Olha, é você perguntar para a pessoa, o que está acontecendo contigo? Doutor, estou com uma dor no braço. Você acha que isso está relacionado ao quê? Doutor, sabe de uma coisa? Tenho dormido nervoso porque estou com uma mágoa muito grande do minha esposa ou do meu esposo. Não é? É o sintoma subjetivo. Que limite isso tem te imposto? Não consigo trabalhar porque minha cabeça não está livre, meu coração fica angustiado. E qual é o aspecto positivo? Eu preciso buscar me modificar. Eu acho que eu preciso de ser mais tolerante, mais paciente, trazer o perdão para a minha atitude. Tomada de consciência. Pronto, melhorou a resiliência. Não é? Agora, se a pessoa não está com boa resiliência, você pode ensinar a pessoa, acompanhar a pessoa, não é? Fazendo com que ela traga essas ferramentas, que é esse coping, não é? Eu aprendi que com um pouco de oração eu consigo mais possibilidades, um pouco de meditação por dia eu consigo mais tranquilidade, não é? Você ensina a pessoa, ela melhora a resiliência, ela começa a ver melhor o lado positivo, isso vai refletir nos sintomas subjetivos, melhorando essa esfera que envolve o quadro da pessoa até chegar no organismo, não é? E esse raciocínio é um raciocínio simples de fazer. Então, no curso da Unispírito, nós acompanhamos a problemática desde
da gravidez e a formação do embrião, até a senilidade e a passagem, todas as problemáticas humanas, num panorama, não é? Das situações mais frequentes, para que o aluno do curso, seja de qualquer área que for, ele possa enxergar esses aspectos, seja no que diz respeito a questões existenciais e de valores, seja nas questões até biofísicas, como é que isso daí atinge o corpo, não é? Como é que a célula se sensibiliza a um sentimento de amor ou de ódio, não é? E então, durante um ano, nós trabalhamos esses conceitos, pegando todos os ciclos da vida. Para o pessoal que é da área de saúde, a gente estica um pouco o assunto com as palavras assim mais aprofundadas, não é? É bom para quem está ouvindo saber os horizontes daquilo que não conhece, não é? E é bom para quem é da área, acaba se aprofundando. Mas muitos desses conceitos são novidades, seja para o médico, seja para o cidadão comum. Então, doutor, nós podemos dizer que um espírito bem esclarecido pode alimentar dentro de si o amor e, naturalmente, transmitir esse amor aos pacientes através da palavra carinhosa, da palavra serena, tranquila e também da esperança. Porque recordo-me que quando Jesus orava, não é? Ele sempre perguntava: mas tu crês que eu sou capaz? Tu crês que eu posso fazer? Então qualquer trabalhador, bem, preparado, não é? Porque há trabalhadores que não passam daquilo mesmo, não têm interesse em estudar, não têm interesse em ouvir, não têm interesse em ler, nem têm fundamentalmente interesse em modificar-se interiormente. Mas os trabalhadores da Casa Espírita, conhecedores de muita digamos assim, destas orientações que Jesus deixou e que estão agora a ser retomadas na medicina e espiritualidade, pode, de facto, levar o conhecimento às pessoas e, através desse conhecimento às pessoas, aumentar a resiliência, porque de facto, quer dizer, o que falta às pessoas muitas vezes é a esperança, muitas vezes abandonados pela família, muitas vezes sem verem a medicação a fazer o resultar. Portanto, a Casa Espírita, o Centro Espírita, além de outras instituições ligadas a outros casos religiosos, pode ter um papel muito importante nesta área. Puxa, é interessante porque existe uma obra escrita pelo então, já é falecido, ele já é desencarnado, o Larry Dossey. Ele foi o então diretor do National Institute of Health dos Estados Unidos, que é o Ministério da Saúde americano. E ele escreve um livro chamado Reinventando a Medicina. Ele diz o seguinte, que o paciente sem esperança, ele não melhora. E quando o paciente ele tem uma idade avançada e ele está doente, se ele não tiver a esperança do contínuo da vida, ele não consegue superar a problemática que ele está vivendo. Ele fica desiludido com a finitude da vida. E ele diz que a medicina já descobriu a eternidade da vida e que precisa assumir isso, e esse é um elemento que leva a esperança para o paciente. A esperança é essencial para a cura do paciente. Então, essa é uma questão. Outra questão fundamental também é o seguinte: o Allan Kardec ele diz o seguinte: o espiritismo está fadado ao fracasso se não acompanhar o progresso da ciência. Então, como é que nós não vamos trazer para o centro espírita os avanços do conhecimento científico, ainda mais na área de saúde? Porque as pessoas procuram o centro espírita, na maior parte das vezes, 90% das vezes, por problemas de saúde. É dor, Sofrimento. Então, como é que nós não vamos trazer o que a ciência está avançando, uma vez que essa assertiva de Kardec, ela é muito, vamos dizer assim, firme. O espiritismo está fadado ao fracasso se não acompanhar o progresso da ciência. Então, nós não podemos nos isolar. Então, uma das propostas nossas é trazer esse entrelace que venha reforçar a questão espiritual. Outra questão também muito importante. O espírito da verdade, que diz respeito à esfera crística, ele vai pulverizar o conhecimento do Consolador Prometido por todo o planeta. E é por isso que Allan Kardec vai dizer: o espiritismo está presente em todas as culturas e em todas as religiões do planeta. Uma pessoa, para conhecer o espiritismo do Consolador Prometido, precisa conhecer todas as línguas e todas as culturas e localizar aonde é que o Espírito da Verdade semeou aquele conhecimento. Não é? Então, saber
saber dialogar com as diversas culturas, respeitar as diversas religiões, é um elemento central dentro da visão espírita. Então, quando você fala de uma universidade, fazendo parceria com o centro espírita, você está... e o que uma universidade faz? Não é? É estudar, universidade quer dizer universal, estuda todo o conhecimento. Então, uma universidade ensina todas as línguas, estuda na antropologia, na sociologia, todas as culturas. E essa é uma necessidade da proposta espírita. O espiritismo está presente em todas as culturas, em todas as religiões. O espírito da verdade pulverizou em todo o planeta o Consolador prometido. Então, nós precisamos conhecer o nosso planeta em todas as suas culturas, em todas as suas religiões. Não é? Então, quando nós vamos conversar com um paciente no hospital, a gente precisa saber conversar com aquele paciente dentro da visão cultural dele. Então, não adianta só eu conhecer a minha cultura, eu preciso conhecer a cultura dele, se eu quero ajudar. Eu vou atender um paciente que ele é evangélico, que ele é muçulmano, que ele é judeu, que ele é... Eu preciso de conversar com ele dentro dos argumentos dele. Então, eu preciso conhecer a cultura dele também. Isso é caridade. Você não vai dizer para aquela criança, eu conheço uma mãe melhor que a sua. Por pior que pode parecer aquela mãe, a criança vai dizer, eu não quero outra mãe, eu quero a minha mãe. A pessoa nasceu naquela religião, ela quer a religião dela, é a mãe dela. A gente precisa encontrar na religião dela os argumentos mais sólidos, essenciais e firmes para poder dialogar com ela. Então, outra coisa, você vai conversar com um paciente no hospital, ele está tendo delírios, está tendo alucinações, por qualquer motivo, seja até por uma obsessão espiritual ou por uma lesão cerebral, seja o que for, não é? Você precisa ter um mínimo de conhecimento de entender o que está acontecendo, se você quiser ajudar aquela pessoa, ainda que seja para promover saúde, não é? Ou um paciente ele está torporoso, está sentindo dores, se você não tiver a mínima noção do que está acontecendo, não é? É difícil você conseguir ajudar. Então, ter o conhecimento, não é? O conhecimento e a cultura e a ética de respeito à diversidade cultural, né, é essencial. Porque às vezes a pessoa diz assim, ter amor no coração para poder ajudar. Mas o amor, ele precisa de conhecimento também. Porque um amor, tudo é derivado do amor. O egoísmo é amor demais por si mesmo. A avareza é amor demais pelo dinheiro. Tudo é amor, não é? Uma mãe pode ter tanto amor pelo seu filho que ele super proteja ele, não é? Então, o amor por si não basta, ele precisa de conhecimento. Amai-vos e instruí-vos. Então, aquele trabalhador, aquele voluntário, ele tem muito amor no coração, que é uma essência inconteste, mas precisa de ter também um conhecimento para poder dar uma direção que possa favorecer, ajudar de fato aquela pessoa, aquela comunidade, etc. Daí, a justificativa de nós estarmos buscando essa parceria. O Centro Espírita para Unispírito é essencial, por quê? Porque o fio da meada ético da Universidade Internacional de Ciências do Espírito é Allan Kardec. Quando a gente fala Allan Kardec, a gente está dizendo que nós não estamos nos fechando, porque Allan Kardec dizia, mais uma vez falando, o Espiritismo está presente em todas as culturas e todas as religiões do planeta. O Espiritismo está fadado ao fracasso se não acompanhar o progresso da ciência. E ele coloca o Jesus Cristo, não o Jesus Cristo que veio fundar uma religião, que é uma falsa visão de Jesus, mas o Jesus representante dos grandes avatares que vieram trazer paz para a humanidade. Jesus abraça todos esses avatares que vieram trazer paz para a humanidade. Então, Jesus também é judeu, Jesus também é muçulmano, Jesus é espírita, é evangélico, Jesus é católico, Jesus ele abraça todas as expressões de culturas em busca da essência do amor
dentro dessas pessoas, que é tudo que vale na vida. Então, a proposta da Unispírito, quando está calcada em cima do pensamento do Allan Kardec, está justificado por esses conceitos abertos, abrangentes, libertários, não é? E tão essenciais numa humanidade sectária, não é? Que coloca dominâncias de poder, dominâncias de cultura, dominâncias de religião, cada um dizendo que traz a sua verdade e exerce o seu poder. E nós não queremos nada disso. Não era essa a proposta do Allan Kardec, não era essa a proposta do Cristo, não é? Doutor, nesta parceria que nós agora abraçamos, nesta parceria parece que vamos começar por algum lado, não é? Hoje a grande preocupação, e eu falo pessoalmente porque, felizmente, posso dizer assim, passei por algumas fases complicadas, mas, e até passei pela fase, conforme falou, do arranjar de esperança, do arranjar de fé dentro, porque eu passei por uma fase em que, nas operações que fiz, em espaço de 10 dias, 2, o médico começou logo por dizer e vamos ter, se calhar, que voltar à terceira vez. E, aliás, sugeriu que não havia solução, que as coisas estavam a terminar praticamente. Mas chegou a um ponto em que não havia forma de fazer a ligação física entre o estômago e o intestino, portanto, daí a possibilidade da terceira intervenção, provavelmente fazer uma ligação direta para sair, enfim, na parte digestiva. Mas eu disse, não é possível isto. Se não dá resultado, interiormente falando, se não dá resultado, os irmãos têm que ajudar a resolver esta questão. Depois coisa assim um bocado filosoficamente, digamos assim, a minha reflexão. E curiosamente, surpreendentemente até, eu posso dizer que talvez num espaço de meia hora, o intestino começou a receber a ligação do estômago. Estava entubado e claro, não havia passagem. Era uma situação difícil. E quando eu disse aquilo, quando disse, não, vão ter que haver uma intervenção qualquer, porque não é aqui que acabam as coisas, não é? Embora não tivessem dito à partida, vai acabar, você prepare-se, porque arranje lá os parceiros do outro lado para o receberem, não iam dizer isso. Mas, curiosamente, em meia hora eu senti que havia como uma espécie de explosão no intestino, que ainda não restava, não é? Uma espécie de explosão, quer dizer, uma distensão rápida, e em 2 horas fui desentubado e começou aquela parte que é, toma um chazinho e tal, depois toma uma sopinha, e em 4 dias estive volta. Quer dizer, há aqui de facto um aspecto, digamos assim, de consciencialização do paciente. Claro que eu sou espírita há 39 anos, não é? Quer dizer, eu não tenho, vais morrer, ou vais morrer, que é o facto, não é? O espírito desencarna, mas nós em conjunto morremos. Vais morrer. Mas não me preocupa nada, não tenho medo de morrer. Não tenho qualquer receio de morrer. De alguma forma, é essa consciencialização que, ao tratar-se da promoção de saúde, não é? Parece que nós, aqueles que nos queiramos, enfim, associar a essa tarefa, de prepararmos como agentes de promoção de saúde, não como curadores ou não como milagreiros, parece que é fundamental nós termos esta questão que Jesus punha, tu crês que eu sou capaz? Quer dizer, a pessoa tem que responder a isso, mas tudo bem, eu vou dar um passo, eu vou fazer um tratamento, mas acreditas que podes melhorar? E é neste aspecto que eu colocava essa questão. O doutor tem uma experiência muito grande nesta matéria, porque, aliás, o seu estudo profundo é sobre a pineal, que é praticamente o microfone do espírito, não é? Seja para o exterior, seja para o interior, e também é o altifalante, seja o receptor. O doutor acha que é fundamental realmente este trabalho. Primeiro, consciencialização pessoal, e depois de exteriorizar essa consciencialização através, digamos assim, do envolvimento dos pacientes, não é? Sem interferir na parte da saúde. Há uma tendência assim, não toma isso porque isso está a fazer mal, não toma aquilo. Não temos nada que interferir nisso, mas que é importante nesta parceria que nós nos capacitemos, de facto, dessa possibilidade. É curioso, Coronel Costeira, que quando eu recebo pacientes que tiveram algum tipo de formação existencial, algum tipo de conhecimento, você vai entrar nesse campo do aprimoramento pessoal, do quanto que a força do espírito pode colaborar para a melhora da problemática, para a superação e etc., a pessoa entende fácil.
Quando a pessoa não teve essa formação, nem na infância, não teve na adolescência, ela não entende o que você está falando, dá mais trabalho. É difícil, o caso é mais arrastado. É muito importante, desde criança, haver essa pedagogia da pessoa, não é? De preparar a pessoa para o enfrentamento dos problemas que a pessoa vai ter durante a vida dela. Não somente ensinar matérias que vão ser matérias técnicas para a profissão, mas ensinar a pessoa a viver e a trazer essa força de espírito que pode ser importante para ela nos momentos difíceis. Então, acho que isso é sobremaneira importante. Agora, uma vez eu fui visitar uma escolinha infantil e as crianças começavam todo o aprendizado delas num jardim. Então, naquele jardim, elas plantavam plantas medicinais, flores, verduras, árvores frutíferas. E aí elas iam para a sala de aula estudar botânica, bioquímica, geografia, e estudar baseado em cima da experiência que elas estavam tendo naquele jardim. Quer dizer, todo o conhecimento ele surgia do jardim, não é? Daquele jardim surgiam as histórias, que deveria ser contada num português bem falado, deveriam ser relatadas por escrito, com as palavras bem escritas. A contagem das folhas e dos frutos introduzia na matemática, a contagem das raízes e suas pontas aperfeiçoava, complexificava a matemática, a geometria na forma das, não é? Tal. Depois a bioquímica, depois a biologia, depois e por aí vai, por aí vai. Muito bem. Eu pensei, os nossos alunos, nós vamos também começar o estudo em cima de um jardim, assim, porque é a nossa parte prática, não é? Então nós escolhemos trabalhar com a promoção de saúde e focalizarmos nos pacientes que estão passando por um momento portadores de câncer ou cancro, não é? Vai ser o nosso primeiro jardim, não é? Onde nós vamos procurar transferir o conhecimento teórico das aulas para uma prática, e essa prática vai puxar muitas coisas, porque quando você fala por exemplo, eu vou usar água fluidificada, então tem que montar um laboratório de pesquisa sobre água fluidificada. Eu vou usar plantas medicinais, tem que abrir um campo para fitoterapia. Eu vou usar o passe, é o estudo do magnetismo, o estudo dos casos e os efeitos clínicos. O paciente não pôde vir nos tratamentos, então tem que montar um grupo para visita domiciliar, é outra especialidade. Como é que você faz uma visita domiciliar, uma visita para o hospital? Não é? Quais são os direitos do paciente, quais são as necessidades dele? Não é? Aí, aquele paciente ele desencarnou, então precisamos dar apoio à família. Não é? E depois aquele paciente pode se comunicar, a gente quer saber notícia, então começa as pesquisas de vida após a morte. Então, um assunto começa a puxar outras... interligados. Aquele paciente está com a depressão e com aquele câncer, ele não tem só um câncer, ele tem uma depressão, então já entrou a depressão no assunto, não é? Ele tem um problema de família grave, eles não se entendem, então entrou a convivência familiar no assunto. Quer dizer, aquele jardim traz muito, muito assunto, então nós vamos começar com essa ideia, com a nossa utopia, o nosso horizonte é a montagem do Hospital de Terapias Complementares, que seria um futuro satisfatório, se tudo der certo, com a graça de Deus, não é? E eu acho que ficamos por aí, é isso. Não, depois vamos continuar, não vamos ficar por aí. Tá. Acho que ficamos por aqui no vídeo, não é? Na esperança de você poder compartilhar conosco, estando nas aulas ou acompanhando as notícias pelo site da Uniespírito, uniespírito.com.br, ou aqui da Associação Social Cultural Espiritualista de Viseu, não é? E, enfim, um forte abraço, obrigado pela acolhida, muita luz. Dr. Sérgio Filipe Oliveira, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade, uma grande compreensão para com todos nós. Nosso agradecimento também ao Sr. Coronel Arnaldo Costeira. Para si, que Deus abençoe, que Deus ajude. Até à próxima.